Olá, queridos, todo mundo bem? Todo mundo saudável? Aqui estamos nós mais uma vez para a nossa classe das 10 da noite. Damos as boas-vindas a todos que estão conosco, a você que está nos acompanhando pela primeira vez. Esperamos que você cresça conosco, estudando a palavra de Deus. Já fizemos Esther, Jonas, Tiago, Atos e agora Filipenses. E tenho convidado minha esposa nesse último livro que estamos estudando para estar junto conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa escola das 10 da noite. Estamos estudando Filipenses, uma carta que Paulo escreveu da prisão de Roma aos membros da igreja lá da cidade de Filipos, igreja que ele fundou 10 anos antes, junto com Timóteo, com Silas, e agora ele escreve uma carta muito saudosa, muito querida, uma carta que ele está mandando de volta através de Epafrodito, que foi o mensageiro que trouxe a carta e a oferta de lá para Paulo. Então Paulo está escrevendo uma carta para eles, ele abre a carta fala sobre alegria, muitas vezes é chamada Carta da Alegria. E a gente está tentando acompanhar os comentários, né? São muitos comentários, centenas de comentários, mas a gente faz questão de ler todos eles. E as perguntas que, algumas delas pelo menos, a gente tenta responder aqui. Vamos fazer o mesmo hoje, mas se a gente se ater a ler os comentários na hora da nossa classe, a gente perde muito tempo e aí fica muito longo. Mas vamos a Filipenses capítulo 3, espero que você tenha lido, né? Se você não leu, não vai ter tanto sabor para você, porque você vai estar aprendendo agora junto conosco. Mas se leu, fica melhor ainda, tá bom? Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos que estão conosco. Eu estou usando uma versão, a minha versão é a Ara, Almeida, Revista e Atualizada. E você está com qual? Viva. E ela está com a Bíblia Viva. Gente, deixa nós esclarecermos alguma coisa aqui. Para você estar falando em público, para estar lendo para uma igreja, a Bíblia Viva não é a mais recomendada porque a linguagem dela é muito simplificada para quem está começando na fé, para quem não consegue entender uma linguagem que fala ignomínia, que fala impundicícia, que fala uma série de palavras, opróbrio, palavras que não são muito comuns no vocabulário, né, nosso vocabulário de hoje. Então ela é mais simplificada. Ela tenta manter a ideia, o pensamento do versículo. Ela não traduz palavra por palavra. Então nós temos as duas aqui para a gente trabalhar junto. Aí, como são, deixa eu ver quantos versículos, 21 versículos, a gente não dá para ler os 21 versículos, mas dá para a gente começar e destacar algumas coisas. Leia aí o verso primeiro, amor, por favor. Haja o que houver, caros amigos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer isto e é bom para vocês ouvirem muitas vezes a mesma coisa. Essa é a carta da alegria, nós já falamos. E Paulo abre o capítulo 3 de novo falando, gente, vamos nos alegrar. E ele, na minha versão, diz, não me desgosta. Inclusive é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Ele já falou disso antes, de se alegrar. E alegrar-se no Senhor, né, amor? É no Senhor. Porque isso faz toda a diferença, né? Ali está assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Mas o meu está assim, ó, haja o que houver. Caros amigos, alegrem-se no Senhor. Haja o que houver. Porque na alegria é muito fácil se alegrar, né? Na esperança é muito fácil se alegrar. Tudo que está bom é muito fácil se alegrar. O alegrar-se no Senhor significa o seguinte, alegre-se no Senhor mesmo que não seja a casa que você queria ter. Alegre-se no Senhor, apesar de estar com um carro que não é o que você queria, ou não ter o carro que você queria. Alegrar-se no Senhor é não pôr a sua alegria, a motivação da sua alegria nas coisas que você tem, mas no Senhor que você tem. Quando você se alegra no Senhor, você até entende o que diz o livro de Salmos, quando fala assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Esse é o versículo dos meus favoritos. Você se alegra no Senhor, você se agrada do Senhor com o que Ele já te deu, e aí Ele te concede o que você não tem ainda. Então, alegrar-se no Senhor faz toda a diferença. É no Senhor. Eu estou na pandemia, não é a situação que você gostaria. Alegre-se no Senhor. Por ter o Senhor, você se alegra. Esse é o primeiro destaque do capítulo 3, que está no versículo 1. Depois do versículo 2 ao versículo 6,
é um tema polêmico que Paulo começa a mencionar os falsos mestres que se infiltraram na igreja de Filipenses, na igreja dos Filipenses. E aí ele usa 3 expressões muito fortes. Ele diz assim, ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão. A gente não tem tempo para discriminar cada um desses textos, mas ele está falando das mesmas pessoas. Ele chama de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão. E aí até o versículo 6, ele está falando dessas pessoas que eram judeus e que numa igreja de gentios, de gente que não era judia, eles estão tentando implantar os costumes judaicos que os judeus preservavam. Principalmente a circuncisão. Quando o Senhor levou Paulo para pregar para os gentios, para aqueles que não eram chamados judeus, Paulo foi lá no Concílio de Jerusalém e tal, e capítulo 15 de Atos. E lá eles decidem o seguinte, que a única coisa que eles vão pedir aos gentios que se converterem é que se desviem dos ídolos, das carnes sacrificadas e da imoralidade sexual. Então, eles simplificam porque os judeus estavam acostumados a muitos rituais, muitas cerimônias, muitos costumes, e eles acabaram confundindo aquelas coisas que eram ritualísticas, que eram costumes, como que sendo demonstração de santidade. Você hoje, vou te dar um exemplo. A maioria das igrejas que tem um ritual muito rico, muito engessado, né? A coisa tem que seguir uma liturgia escrita. Eu já fui em cultos que eu fui para falar e o pastor me avisou assim, pastor, você vai entrar a mais ou menos 8h14. Falei, não é 8h15, nem 8 horas, 8h14. Falei, mas sim, ele falou, porque 8 horas vão me entregar a música e aí de 8 a 8h04 eu vou fazer alguma apresentação e o senhor entra. Falei, assim, é um negócio medido. Ele e o senhor tem que encerrar até tal, e me deu assim uns números contadinhos. Acho bonito, acho organizado. Porém, quando isso se torna a regra, a lei, a liturgia acaba sendo morta. Grandes igrejas que eu visitei que tem uma liturgia muito forte, muito carregada, muito rígida, falta vida. Não estamos dizendo que tem que ser desorganizado para ter vida, mas o que Paulo está dizendo aqui é que os costumes dos judeus agora eles estão querendo implantar para os gentios, para os que não eram judeus e se converteram. Então Paulo começa a dizer, se alguém tem o direito de criticar por ser judeu, sou eu. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, né? Assim que diz a sua versão, como é que diz aí? Assim, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica quando eu tinha 8 dias de idade, tendo nascido numa lar de sangue puramente judaico, que era uma ramificação da velha família genuína de Benjamim, portanto eu era um verdadeiro judeu. Se jamais existiu algum, além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam os costumes judaicos. Era sincero? Sim. Tanto que persegui grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo e a cada preceito regulamento judaico. Ele diz que ele era irrepreensível. Então, Paulo diz, olha, se tem alguém se achando melhor para exigir algo de vocês, eu posso fazer isso e eu não exijo. Então, Paulo coloca todas essas coisas que ele tinha, de ser judeu, de ser fariseu, de ser da tribo de Benjamim e tal, perseguidor da igreja, pelo zelo que ele tinha pela religião. Então ele está falando, olha, que religião, que rituais, que circuncisão, que linhagem, tudo isso é coisa da carne. E que a igreja do Senhor não tem que se preocupar com isso como algo que vai te santificar ou te apresentar ao Senhor. E hoje, gente, a circuncisão, que desde Abraão o Senhor estabeleceu como uma marca no povo de Israel, a circuncisão para nós hoje é o batismo, para homem e para mulher. A circuncisão hoje para nós é o batismo. Nós somos circuncidados no coração quando nós nos batizamos. Então, se você não se batizou ainda, está aí um ponto, e você ainda não tem essa aliança com o Senhor. Outro ponto que a gente quer destacar aqui é o versículo 7 e versículo 8. É muito interessante, porque Paulo diz que essas coisas todas que ele tem mais do que os outros,
Ele diz assim: o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. E o versículo 8 ainda é mais sério. Na minha versão diz: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A sua diz refúgio também, não? Verso 8. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo e tornar-me um com Ele. A versão, a Bíblia Viva diz considerar menos que nada. Por quê? Porque, na realidade, a expressão que Paulo está usando, irmãos, é estrume. Paulo está dizendo assim, eu, por amor do Senhor, eu perdi todas as coisas, essas coisas que eram tão valiosas no passado para ele, ser judeu, ser fariseu, ser da tribo de Benjamim, ser criado aos pés de Gamaliel, que foi o mestre dele, ser circuncidado ao 8º dia. Ele diz, eu considero essas coisas como refúgio. Foi uma palavra mais refinada aqui, que a tradução aqui trouxe para nós, como refúgio para ganhar a Cristo. Mas no original está falando de estrume. Vamos entender bem, ele não está dizendo que isso aqui é estrume, é esterco, como que excremento de animal ou de homem, excremento humano que não serve mais para nada. Não, ele está falando de estrume porque sempre foi usado, e até hoje se usa o estrume, o excremento do boi, por exemplo, como adubo na planta. Hoje nós temos adubos, né, industrializados, fabricados em grandes companhias, mas antigamente o adubo para uma planta crescer era estrume que se usava. Então o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo, essas coisas que eu sou, que eu estudei, que eu tenho, isso aí não vale nada. Não, ele está dizendo, eu considero como estrume e eu uso isso na planta da minha construção, na planta da minha vida. E você porque quando ele precisou, ele jogou que ele era cidadão romano. O conhecimento que ele tinha, ele não desprezou. Ele não validava isso como se fosse instrumento para a salvação dele. Mas ele, a hora que precisava, ele usava o conhecimento dele. Nós já falamos por que Paulo chegou tão longe. Porque falava 3 idiomas, porque Paulo era cidadão romano, porque Paulo tinha muita influência nos meios que ele andava. Então ele usou tudo isso para ganhar mais pessoas para Jesus, para levar o evangelho mais além. Então, Paulo diz que ele considera como um estrume, um adubo para a planta dele. Outro versículo que a gente separou foi o versículo que a gente gosta tanto, cita tanto, que é o 13 e o 14, né? Que diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que tem na sua versão aí? O que está falando? Não, caro irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. Resumindo em palavras muito básicas, seu carro tem um retrovisor desse tamanhozinho, que mostra lá atrás, e tem um para-brisas desse tamanho, que mostra à frente. Você não pode esquecer o passado completamente. Você olha para o retrovisor para ver de onde você está vindo, mas você olha para frente para ver para onde você vai. E o que mostra o seu futuro, o que está à frente, é muito maior do que o que mostra o que você deixou para trás. Há pessoas que mudaram de posição, que viajam com o olho no retrovisor. Você tem que olhar o retrovisor porque você é atencioso, mas seus olhos têm que estar no pódio para onde você está indo, como um corredor. Ele não fica olhando para trás para ver quem está vindo atrás dele, se tem gente chegando perto. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado não pode olhar não atrás. Não pode olhar para trás. Porque o arado era uma ferramenta, ainda é, né? Uma ferramenta de arar a terra, e você vai assim, e tem que fazer o sulco, né? Fazer aquele corredor, aquele caminho para jogar as sementes. Se você olha para trás, você desvia 1 grau, a vala muda de rumo e acaba entrando na outra que é. Mas o seu grande alvo é aquilo que está diante de você. E Paulo diz,
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. E uma última expressão, se é que a gente tem tempo, está no versículo 17. A versão dela eu sei que fala diferente e fala até mais bonito. Mas Paulo diz assim no 17: irmãos, sede imitadores meus. Gente, Paulo não está dizendo sede meus copiadores. Quando Paulo falou isso, não havia a palavra copiador. Por quê? Copiadora, né? É que as copiadoras de hoje, né, das marcas famosas, você pega um documento, uma certidão de casamento, por exemplo, coloca lá no vidro, baixa a tampa e fotografa, a cópia sai tão perfeita que você não sabe. Antigamente todas elas saíam em preto e branco. Agora elas saem na cor do documento original. Você fica sem saber qual que é a original, qual que é a cópia. Em outras palavras, cópia é aquilo que tenta ser igual. Imitador é aquilo que tenta parecer. Você nunca vai ser igual a Jesus. Satanás tentou isso e deu mal. Paulo não disse, sei de meus copiadores. A gente não vai conseguir. Então ele disse, sei de meus imitadores. O que é um imitador? O que tenta parecer. Já viu os imitadores, os cômicos da televisão? Que falam como Lula, falam como Silvio Santos, que falam como Bolsonaro. Eles não são perfeitos. A gente diz perfeito. Não são perfeitos. Eles imitam. Eles não copiam. Eles imitam os gestos, o tom de voz, o timbre, as pausas. Nós temos que imitar Paulo, porque Paulo imitou Jesus. Mas nós não podemos copiar. Se você tentar copiar, você vai morrer tentando, vai morrer achando que nunca vou conseguir, eu sou um pecador. Você vai estar sempre olhando para as suas falhas. Tente parecer. Isso é ser um imitador. E se você tentar parecer, você vai ver os lucros de parecer com Paulo e parecer com Jesus. Essa é a nossa missão, é o que Paulo está lembrando para nós. Paulo disse, olha, eu tentei parecer com Jesus, se vocês tentarem parecer comigo, vão estar no mesmo caminho. Nós fomos chamados para isso, para parecer com Jesus. Ninguém pode ser igual a Jesus. É. Ninguém. Você vai ser um pecador que se arrepende imediatamente quando comete um pecado. E se conforme, que todos nós somos assim. E tenta de novo. Eu vi um pastor falando hoje que você não tem que tentar vencer seus vícios, seus maus costumes e seus pecados. Você tem que se parecer com Jesus. Quando você tenta parecer com Jesus, você vai deixando esses pecados para trás. Então, busque parecer com Jesus. Está muito elevado o padrão, busque parecer com Paulo, que se pareceu muito com Jesus. E assim a gente vai crescer. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você possa estar crescendo junto conosco através da carta de Paulo aos Filipenses. Amanhã a gente volta para finalizar. Amanhã, sexta-feira, a gente termina a epístola e vai ser um momento muito grande, muito gostoso, com diplomação. Diploma a gente não tem para dar ainda, né? Mas vamos diplomar você online, com um aplauso pela sua conquista. Deus te abençoe e tenha uma linda noite. Estudo capítulo 4. Amanhã a gente volta, tá bom? Boa noite. Tenha uma boa noite com Jesus.